Pessoal, vou resolver com vocês, então, um probleminha de lógica dessa revistinha, certo? Que eu fiz aí um PDF, mandei também a planilha no Excel. Então, vamos lá, né? Eu coloquei as dicas aqui de baixo, que são as dicas que vêm nele. Eu vou ler aqui a primeira, ó. O homem que casou com uma milionária... Tá aqui, ó, número 1. O homem que casou com uma milionária vive em Rio Formoso e tem uma fortuna estimada de R$1 milhão a menos que Ivo, herdeiro da fortuna de seu tio. Então, essa primeira dica aqui, ela é muito boa. Ela fala o seguinte, ó, que o homem que vive em Rio Formoso casou com uma milionária. Então, eu venho aqui em Rio Formoso e coloco que foi casamento, sim. Quando eu preencho um sim, o resto tem que ser não. Haja visto que se ele é o cara de Rio Formoso, né, o cara do casamento é Rio Formoso, nenhuma outra cidade pode ser casamento também. Então, eu venho aqui e preencho com não, tanto a coluna quanto a linha. Certo? O homem que casou com a milionária vive em Rio Formoso. Ele tem uma fortuna estimada de R$1 milhão a menos que Ivo. Então, o que eu sei desse cara? Que o cara do casamento, ele não pode ser o cara mais rico, porque ele tem R$1 milhão a menos que alguém. Então, ele não pode estar aqui, ó, nos 10 milhões, tá vendo? Ó, o casamento e os 10 milhões, eu vou pôr não, tá? Ele tem a menos que Ivo, e aí fala que o Ivo é herdeiro da fortuna do tio. Então, olha só, o Ivo, ele é herdeiro da fortuna do tio. Então, ele é herança. Ivo, herança, sim. Aí eu preencho o resto com não. Certo? E aí aqui também não, não e não. O que mais que dá para a gente preencher aqui? O Ivo é herdeiro da herança. Então, a gente sabe também que o Ivo não pode ser o mais pobre. Por quê? Porque tem alguém mais pobre do que ele. Porque é o seguinte, ele ganhou 1 milhão a menos que Ivo. Então, o Ivo não pode ser o cara que ganhou 6 milhões, porque esse cara, né, de 6 milhões aqui seria o mais pobre. Então, eu sei que o Ivo também, ó, não é o cara mais pobre. Eu preencho aqui, né, no cruzamento de Ivo com relação ao valor da fortuna, ele não pode ser 6 milhões. E o cara da herança não pode ser 6 milhões, porque ele não é o mais pobre. Beleza? Eu acho que, por enquanto, é só isso que dá pra gente preencher aqui. Vamos ver a dica 2. Ó... Um dos homens entrou em seu quintal, encontrou em seu quintal uma pintura perdida de um grande mestre italiano e vendeu por 8 milhões. Certo? Ele não é Levi, que atualmente não vive em Salvador. Então, essa aqui também tem algumas dicas para a gente. Ó, ele fala, um dos homens que encontrou em seu quintal uma pintura perdida, vendeu por 8 milhões. Então, a gente sabe que a pintura é no valor de 8 milhões. Então, aqui, ó, pintura, a gente preenche aqui com sim, o resto com não. Certo? Não e não. O que mais que a gente pode tirar de dica aqui? Ele não é Levi, que atualmente não vive em Salvador. Então, eu posso falar o seguinte, Levi não é o cara da pintura, eu venho aqui na linha do Levi, né? E coloco que ele não é o cara da pintura, e coloco que ele não vive em Salvador, tá? Acho que é só isso. Então, Salvador não é o cara da pintura, eu desço aqui também e preencho essa informação. E, portanto, se ele não é o cara da pintura, né? Então, ele também, o Levi, não é o cara de 8 milhões. Então, eu vou pôr um não aqui para esse 8 milhões. Certo? Beleza. A dica agora é número 3, tá? Ó, o homem que vendeu sua empresa para sua família... A empresa de sua família para uma multinacional tem mais dinheiro que Solano. Então, eu vou vir aqui, ó, o cara da empresa, ele também não pode ser mais pobre, porque ele tem mais dinheiro que Solano, então ele não é o mais pobre, certo? O homem que vendeu a empresa da família para uma multinacional tem mais dinheiro que Solano. Então, o Solano também, ele não pode ser o mais rico. Por quê? Porque não pode ser o mais rico, porque alguém tem mais dinheiro que ele, que é esse cara aí da empresa. Então, eu vou pôr não para o Solano aqui, ó, nos 10 milhões. Certo? O homem que vendeu a empresa para sua família multinacional tem mais dinheiro que Solano. Beleza. Vamos ver o que mais que dá. Antônio mora em sua propriedade em Cascavel. Então, eu vou pôr Antônio Cascavel, sim, e não para o resto das cidades. Certo? Não, não. Não e não. E aqui também. Beleza. Só falou isso, né? O homem que vive em São Paulo ganhou 6 milhões na loteria. Então, eu vou vir aqui na linha, na coluna, né, de São Paulo. Vou pôr que foi 6 milhões. É muito bom quando tem o sim, porque aí você já preenche um monte de não, né? Quando é não, só dá para preencher uma lacuna. Aí, olha só, ele mora em São Paulo e ganhou 6 milhões na loteria. Então, São Paulo é 6 milhões. Então, aqui em 6 milhões foi loteria. Ó, aí eu venho aqui e coloco sim dos 6 milhões na loteria. Aqui fica não. E aqui eu posso pôr um monte de nãos. Certo? O que mais? Beleza. Número 6, agora, a última dica, que também é boa.
Felipe ficou muito feliz com a oportunidade de contar aos pesquisadores como conseguiu seus 9 milhões. Então, olha só, Felipe, ele ganhou 9 milhões, isso é ótimo, porque aí a gente, com sim, a gente consegue preencher mais a tabela. Não, 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 não e não. Certo? Ele ganhou 9 milhões, Felipe, só isso, né, que a gente sabe por enquanto. Então, o camarada de 9 milhões aqui, ó, foi o quê? A gente não sabe ainda, né? Tá bom, mas foi o Felipe, tá. Então, eu vou vir aqui, ó, eu já sei que quem ganhou 9 milhões foi o Felipe, que eu já tinha preenchido aqui, o valor da fortuna. Então, esse cara é Felipe. Ai, credo, pera. Felipe. O que mais que eu posso falar? Eu posso falar, deixa eu ver aqui, por enquanto mais nada, né? Ó, aqui eu tinha esquecido de falar, né? Felipe foi do casamento, então tem que pôr sim aqui. Peraí, deixa eu pôr com letra maiúscula, sim aqui. Então, nenhum dos outros foi do casamento. Não é? Não. Beleza? Agora, vamos ver o que mais que dá para falar. E você tem que ficar voltando nas dicas. Ó, o homem que casou com uma milionária vive em Rio Formoso e tem a fortuna estimada de 1 milhão a menos que o Ivo. Então, deixa eu pensar mais um pouco aqui. Eu já fiz, mas aí a gente tem que lembrar de todos os passos. Aí, você tem que fazer sempre em paralelo, assim, ó. Você vem aqui e coloca Felipe casamentos. Não é isso? Porque senão você esquece das informações. E essa tabela aqui, ela ajuda você também. Fica mais claro colocando aqui do que só preenchendo aqui, certo? Voltando aqui, ó. Então, o cara do casamento, ele ganhou, foi 9 milhões. Então, eu coloco um sim aqui, um não no resto aqui, e um não aqui e aqui, certo? Aqui, ó, o casamento tá dando pra gente que foi em Rio Formoso, né? Então, Rio Formoso aqui, eu vou preencher com 9 milhões, sim, porque é o Felipe, né? Portanto, a gente já descobriu isso. Olha que beleza. Opa, peraí. Eu fiz coisa errada aqui, calma lá. Esse não ali eu não podia preencher. Então, aqui é não, ó. Não, não e não. E a gente sabe, então, que falou que o cara de Rio Formoso casou com uma milionária. Então, Felipe casou com uma milionária. Olha só, Felipe, ele foi casamento, já tinha descoberto isso. E a cidade é Rio Formoso. Então, já sabemos tudo sobre Felipe. Olha só. Então, vamos colocar aqui, ó, Rio Formoso, um sim no cruzamento ali com Felipe, e colocar não no resto, né? Beleza. Aí aqui, como a gente já sabe, olha só, Felipe, Rio Formoso, casamento e 9, a gente vem na linha do Felipe, vê se está tudo preenchido, certo? Aqui. A gente vem na coluna do Rio Formoso e vê se está tudo preenchido, né? Casamento também tem que estar tudo preenchido, tá vendo? Porque a gente já sabe todas essas informações. E 9 milhões também tem que estar tudo preenchido. Exatamente por isso. A gente vai fazendo aos poucos. Olha só, com a dica do cara de São Paulo, que é esse aqui, o homem que vive em São Paulo ganhou 6 milhões na loteria. Então, eu venho aqui em São Paulo, eu já tinha preenchido, né, que ele ganhou 6 milhões. Eu esqueci de preencher que foi na loteria aqui, ó. Então, tem que pôr um sim aqui, certo? E não no resto. É assim, a gente esquece, a gente olha num sentido e esquece de olhar no outro. Então, olha só, o cara da loteria, ele é o cara de São Paulo, né? A gente não sabe o cara de São Paulo, a gente sabe que ele ganhou 6 milhões, aí eu preenchi aqui. Beleza, por enquanto acho que é isso. 6 milhões aqui, ó, não pode ser o Felipe, porque Felipe é de Rio Formoso. E não pode ser o Ivo, porque de alguma forma a gente viu que o Ivo não podia ser a pessoa mais pobre, né? Alguma coisa assim. Não sei. Esse não aqui a gente tirou de algum lugar que eu não tô lembrando mais. Ó, na primeira dica, ele fala o seguinte: o homem que casou com a milionária e vive em Rio Formoso tem uma fortuna estimada de 1 milhão a menos que Ivo. Então, a gente sabe que o Ivo é o cara que tem mais dinheiro que o Felipe. Então, olha só, o Ivo, ele é o cara dos 10 milhões, que vai ser o mais rico, e é herdeiro da fortuna do tio. Então, o Ivo foi herdeiro, herança. Então, agora a gente vai preencher isso aqui na tabela. Ivo, ele é o cara da herança, a gente já sabia, e o valor da fortuna dele é 10 milhões. Então, aqui, beleza. Agora vamos ver aqui, ó. Peraí, 10 milhões aqui sim, então o resto é não. Não. Opa. Não. Não, aqui é não. Beleza. Aí agora, o que eu faço? Eu venho aqui no cara dos 10 milhões e vejo, foi
herança, né? Então, aqui, ó, 10 milhões foi herança, eu ponho um sim aqui e não para o resto. Então, aqui não. Aí, agora, ó, o que acontece? Essa coluna aqui só pode ser sim nessa posição. Então, a gente sabe que o cara da empresa é o cara dos 7 milhões. Aí, eu vou vir aqui e vou preencher 7 milhões. É a venda da empresa. Empresa. Beleza? Vamos fazendo aos poucos, porque é difícil. Aproveitando o gancho, então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui que o cara de 6 milhões foi da loteria, né? Então, nessa coluna aqui, eu vou pôr loteria, certo? E aí, para o de 8 milhões, só sobrou a venda do quadro, certo? Beleza. Aí, agora aqui, nós vamos ter que ver, né? 8 milhões, então, foi o quadro. Então, eu venho aqui 8 milhões, certo? Eu já tinha descoberto por aqui, né? Que era a venda do quadro, ó, da pintura. Ok? O que mais que eu sei? 8 milhões. Tem o cruzamento aqui só com o nome. Tá, peraí. Agora, ó, olha essa dica aqui que vai matar quem é o Solano. Ó. O homem que vendeu a empresa de sua família para uma multinacional tem mais dinheiro que Solano. Então, como esse cara que vendeu a empresa tem 7 milhões... O Solano só pode ser o cara, ó, de 6 milhões, certo? Que mora na cidade de São Paulo, né? Eu tinha esquecido de falar aqui, porque falou em algum lugar aqui que o cara da loteria foi de São Paulo. O homem que vive em São Paulo ganhou 6 milhões na loteria. Então, se o cara que tem 7 milhões é o da empresa e ele tem mais dinheiro que Solano, Solano só pode ser o mais pobre. Então, vamos preencher aqui, ó. Solano é o cara de São Paulo. Sim, tem que ser ele. O resto aqui é não. Deixa eu preencher com letra maiúscula, senão vai me dar um tique nervoso. Aqui sim, aqui não, não e não. Beleza. O que mais que eu sei sobre o Solano? Que foi loteria. Então, aqui é sim. Aí eu preencho o resto tudo com não. Certo? Aqui não e aqui não. Aqui, obrigatoriamente, tem que ser sim, porque já tem 4 nãos nessa coluna. Então, aqui é sim, certo? E aqui é não. Aí, o que é mais? Aqui tem que ser sim, ó, porque aqui já deu 4 nãos, né? E aqui também, 3 mais 1, 4. Então, tem que ser aqui o sim. Então, aqui já deu muita coisa pra gente, ó. A empresa é do Levi. Então, empresa, Levi. Certo? Levi. Aí, sobrou qual pessoa aqui, então? Sobrou Solano, já pus Levi, Ivo, Felipe, Antônio. Então, Antônio. O Antônio falou em algum lugar aí que ele é de Cascavel, né? Antônio, Cascavel. Então, peraí, deixa eu ver aqui, ó. Antônio mora em sua propriedade em Cascavel, a dica 4. Então, aqui, ó, Antônio vive em Cascavel. E ele vendeu o quadro por 8 milhões. Aí ele falou, alguma hora fala do Levi, ó. Fala aqui, ó. Ele não é Levi, que atualmente não vive em Salvador. Então, vamos ver aqui. O Levi não pode ser Salvador. Então, Salvador tem que ser o Ivo. Salvador, Ivo. E o Levi, então, tem que ser a cidade que sobrou, que é Fortaleza. Fortaleza. Então, a gente já preencheu tudo. Foi até mais fácil que eu achei. Porque quando você vai fazendo, você vai esquecendo de pôr as coisas, né? É foda por causa disso. Aí, aqui... Quando você vai preenchendo aqui, às vezes fica mais fácil, que isso aqui embaralha muito. Aí agora, se você quiser preencher, é só colocar todos os sims e nãos aqui através dessa tabela e vai ficar assim, ó. Certo? Todas as posições preenchidas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado.